Olá a todos, estou aqui no meu segundo episódio do podcast Sua Pele Merece, por Cristiana Silveira. Eu sou dermatologista e hoje eu tenho a grande honra de apresentar a minha convidada especial, doutora Emily Almeida, que ela é ginecologista, ela é especializada no cuidado da mulher e também ela tem uma especialização em cirurgia minimamente invasiva, videolaparoscopia e esteroscopia, e também trata um problema que é muito comum e que afeta muitas mulheres, que é a endometriose. Emily, me fale um pouco sobre alguns dados que a gente tem visto. No início do século XX, né, as mulheres tinham expectativa de vida por volta de 50 anos. Então, o período da menopausa, ele tinha uma característica muito negativa, porque estava muito próximo do fim da vida. E isso mudou muito. Em um século, nós tivemos uma mudança absurda. A expectativa da mulher passou de 50 para 80 anos. Então, a menopausa, ela é um início de um novo ciclo e a mulher vai passar pelo menos um terço da vida nesse período. Me fale um pouco, existe alguma coisa, a gente já sabendo que esse período vai acontecer, é extremamente comum, faz parte da vida, existe alguma coisa que aquela mulher pode fazer para evitar os desconfortos ou para que aquele processo de menopausa não chegue tão forte naquele organismo, ela não seja surpreendida? Muitas perguntas em uma pergunta só, mas temos várias coisas para fazer. Em relação à idade, realmente, quando os pacientes chegam na menopausa, chegam no consultório falando sobre menopausa, sobre os sintomas que elas estão sentindo, eu sempre falo assim, você lembra de uma mulher de 50 anos, antigamente, era tipo Dona Benta, era aquela mulher que ficava em casa, que ia fazer um bolo, que não tinha mais vida ativa, que não ia trabalhar, e hoje a gente vê uma mulher de 50 anos, Jennifer Lopez, né, dançando, trabalhando, fazendo tudo que tem que fazer. Cláudia Raia, Angélica, são mulheres que estão super ativas, então ainda continuam fazendo suas atividades. Em relação à expectativa de vida, é isso que a gente vê. Teve essa mudança de 50 anos para 80 anos, então se você reparar, se você pensar na menopausa, ela entra mais ou menos no nosso Brasil a idade entre 48 e 50 anos, então a gente passa em torno de 50 anos ainda nesse período, que é o período que a gente, na verdade, não chama de menopausa, né? Chama de climatério, e esse é um dos conceitos que eu queria falar também. Menopausa é só um marco, é uma data. É a data da sua última menstruação. Quando passa essa data, né, a gente vive aquele período de climatério e todos os sintomas que a gente tem da síndrome climatérica. Então, menopausa significa a sua última menstruação e é um diagnóstico retrospectivo. Não sei se eu posso falar aqui mais ou menos sobre como começa a menopausa. Pode, lógico. Todas as suas perguntas. Lógico. Então, assim, nós mulheres, a gente hoje entra no mercado de trabalho mais tarde, hoje a gente quer engravidar mais tarde, mas a gente não modificou a nossa estrutura interna. Então, a gente nasce programado com os nossos óvulos que já nascem para morrer. A gente nasce com a quantidade de óvulos no nosso ovário que vai ser aquela que foi programada para a gente ter filho e vai acabar. Então, o que é menopausa? É quando a gente acaba com essa reserva ovariana. Não quer dizer que é o fim da sua vida. Quer dizer que é o encerramento da sua vida reprodutiva. Você não vai conseguir mais ter filho espontaneamente. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, quando está na barriga da mãe, a gente já tem mais ou menos para a 20ª semana, a nossa formação do ovário já está completa, com a quantidade de óvulos ali dentro, que são os folículos que a gente chama, e tem em torno ali de 7 milhões. Só que dentro da nossa barriga ainda a gente já vai perdendo esses óvulos. Então, quando a gente já nasce com 300 mil. Então, olha o quanto que a gente já perdeu. Não há nada que a gente faça na vida para evitar perder esses óvulos. Existe algo que a gente faz para evitar que tenha essa perda muito rápida. Então, a gente fazer atividade física, fazer uma dieta anti-inflamatória, evitar comer alimentos muito industrializados, tabagismo, e não ser sedentária. Isso vai ajudar muito a você não perder tão rápido, mas a manter nada. Então, a gente sofre um processo chamado de apoptose. As nossas células já nascem marcadas para morrer. Então, não adianta. Alguma pergunta também que fala assim, se eu usar anticoncepcional durante minha vida inteira, eu não estou menstruando, meu ovário está bloqueado, eu estou preservando o meu óvulo de jeito nenhum, porque a nossa célula já vem com a marcação, ela vai morrer independente de você usar um anticoncepcional ou não. Então, o que acontece? A gente vai, a cada menstruação, a gente vai tendo a liberação de óvulo, vai tendo esse recrutamento, vai tendo essa liberação do óvulo e vai perdendo, jogando fora. Então, eu costumo dizer que a menstruação é como se fosse o útero chorando. A cada vez que você não engravidou, foi jogado um óvulo fora e o útero descama e você sangra.
E aí a gente vai tendo essa evolução. Com 35 anos é um marco para a vida da mulher. Por quê? Porque 35 anos, o que a gente vê nas pesquisas é que despenca a nossa reserva ovariana. Ela sai ali que você tinha 100 mil, cai bastante para 30 mil. Estou falando um exemplo, mas é isso mesmo. Se você olhar na curva, é uma queda. Então, por isso que a gente bate tanto com 35 anos. 35 anos é um marco. Você precisa, a partir daquele momento... Hoje a gente tem dosar a reserva ovariana, hoje a gente tem a possibilidade de congelamento de óvulos, você não precisa decidir naquele momento, mas você precisa saber que você vai diminuir a sua capacidade reprodutiva. E com 40 anos, a gente já tem uma queda maior ainda. Aí sempre vem assim, mas Cláudia Raia engravidou com 50 anos, eu acho. Pode acontecer, a chance é muito pequena, uma chance de 2 a 1% disso acontecer. Isso pode acontecer se ela tinha algum óvulo lá, mas a gente tem que lembrar que o nosso óvulo também é a nossa idade cronológica, então é um óvulo de 50 anos. A chance de má formação, a chance maior de aborto. E a gente tem que se atentar que a gente trabalha com a maioria, ela é uma exceção. Então, 35 anos a gente já tem que pensar nisso daí. Então, o que acontece? Quando a gente chega no Brasil, em média 48 anos a 50 anos, passou dos 40 anos, a gente já tem uma queda dessa reserva ovariana e a falência desse nosso ovário é o que a gente vai denominar do período do climatério. Então, quando a gente tem a nossa última menstruação, faliu, não consegue mais, aí a gente tem o nome de menopausa. Só que antes de chegar na menopausa, antes de chegar propriamente naquele período, a gente tem um período que a gente chama de perimenopausa, que é um limbo, é um período bem complexo, porque alguns médicos querem esperar que complete um ano para poder dar o diagnóstico de menopausa, e a paciente sofre aquele período todo que pode durar até 5 anos. Você pode chegar no consultório médico com 41 anos e só terminar sua menstruação, só finalizar aquele 1 ano de retrospectivo, lá aos 45. Então, você vai deixar a paciente ficar sofrendo durante 5 anos, porque os sintomas estão ali. Então, não, a gente sabe que o período perimenopausal também é um período que merece ser tratado. E é nesse período mais que as pacientes reclamam de calores, reclamam da sudorese, reclamam de irritabilidade. A gente tem algo chamado brain fog, que é uma nebulosidade que as pacientes reclamam também, que não estão... Tem um apagão, exato, não consegue raciocinar direito, insônia, irritabilidade. Então, isso interfere na qualidade de vida. Então, é nesse momento que a gente precisa agir. Então, a gente pode começar uma reposição hormonal para a paciente nesse período, e aí, depois que a gente vai avaliando... Passou esse 1 ano, a gente fala, agora você está no período do climatério, passou a sua menopausa. Só lembrando, tem alguns livros, algumas literaturas que falam também que a menopausa é como se fosse a segunda puberdade. Né? Por quê? Porque ela dá sintomas até acontecer, propriamente dito, o climatério. É a mesma coisa que acontece com a puberdade. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, quando a gente é uma mulher criança, a gente não menstrua ainda. Aí, quando vai chegando mais ou menos com 8 a 9 anos, a gente vai começando a dar sinais, porque o estrogênio vai começando a ser ativo, né? O cérebro ativa, vai começando a dar sinais. Então, o que acontece? A mama começa a se formar, você começa a ter pelos na vulva, começa a ter alterações hormonais. E logo depois, a gente sabe, quando o paciente chega no ginecologista da criança, daqui a uns 2, 3 anos vai vir a menstruação. É uma evolução que culmina com a menstruação. Exato. E no período do climatério é o oposto. Você vai tendo um declínio hormonal que culmina com a última menstruação. Que é a menopausa. Então, a primeira menstruação, você tem essa evolução, primeira menstruação, menarca. E aí você tem todo esse período perimenopausal, sua última menstruação, menopausa. Então, são coisas opostas, mas que basicamente são... É um contínuo, eles andam dessa forma. E o que a gente pode fazer, então, para entrar nessa fase bem? Primeira coisa que a gente precisa, e uma das coisas mais importantes, é fazer uma reserva de músculo. A gente chama isso de banco de músculo. A mulher, quando ela entra na menopausa, por conta da menopausa mesmo, por conta do estrogênio, que é o hormônio protetor das mulheres, você vai ter não só alteração de colágeno, que a pele vai ficando com mais flacidez, o cabelo modifica, você tem também alterações internas, né? Você tem mais chance de AVC, mais chance de infarto, o osso fica mais fraco, então maior risco de osteoporose, e a sua musculatura vai ficando enfraquecida. A gente tem a sarcopenia, que é o que a gente chama. Isso acontece por conta da deficiência de estrogênio, por conta da falência ovariana. Então, o que eu falo? Que se você quiser se preparar para uma boa menopausa, para um bom climatério, passar bem, fazer atividade física e ter uma reserva, ter um banco de músculo. Uma outra coisa é cessar os hábitos ruins. Então, a gente sabe que o tabagismo, ele adianta em 2 a 3 anos a menopausa. Então, a gente precisa melhorar tanto a alimentação,
A gente precisa também fazer atividade física, diminuir o consumo de refinados. Então, basicamente, é dormir bem. Muito importante dormir bem. Então, hoje em dia, a gente tem essa loucura por tela, fica na tela o tempo inteiro, aí fica toma café de noite, continua na tela, só dorme com a televisão ligada ou mexendo no celular. E isso altera a nossa produção hormonal, que é a melatonina da noite, é o excesso de cortisol. E isso tudo vai impactar também na sua menopausa. Então, fazer uma boa higiene do sono, se alimentar bem. E assim, atividade física eu digo que é remédio. Não existe você acordar e dizer, não vou hoje porque eu estou cansada. É muito mais difícil depois que você já entrou no período do climatério de ganhar músculo. Você tem que chegar preparada. Exatamente. É exatamente a mesma coisa que acontece em relação à pele. A gente tem que fazer o nosso banco de colágeno. Existe um período, uma janela de oportunidade da gente realizar os tratamentos dermatológicos, que o ideal é que eles sejam realizados antes de você perder. Então, esse período também do climatério é um período que a gente tem uma perda muito grande. A gente geralmente perde 1 a 2% de colágeno antes desse período e por volta desse período a gente perde em torno de 30%. E os tratamentos que estimulam a produção de colágeno, né, na nossa pele, eles também, depois desse período, já é mais difícil você conseguir, né? Eu brinco que é como se fosse assim, a nossa saúde, o nosso colágeno é como se fosse dinheiro. Se você tem muito ou pouco, guarde, cuide, porque se você esperar perder para depois tentar reconquistar, é muito mais difícil. E os mesmos hábitos de vida que você falou são também aqueles hábitos que são saudáveis para a pele. Eu acho interessante que alguns estudos mostraram que o ganho de músculo sozinho já melhora a qualidade da pele, já melhora a circulação, já tem um estiramento das fibras, melhora o viço da pele. Então, a gente roda e chega no mesmo local, que é hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, sono reparador e evitarmos também situações estressantes, que o estresse também consome, acelera o processo de envelhecimento e o tabagismo também, os tratamentos que a gente faz para estímulo de colágeno, quando o paciente fuma, ele não tem o mesmo resultado. A gente até contraindica alguns tratamentos, né? E me fale, assim, em relação à pele, o que é que o paciente chega para você se queixando? O que é que eles falam que mudou, que não mudou? O que é que a gente pode junto, o dermato e o gineco, o que a gente pode junto trabalhar? Em relação à pele, os pacientes chegam muito falando que a pele está muito ressecada. Não é só a pele que resseca, a mucosa também. Então, tem síndrome geniturinária, a paciente fala muito de ressecamento genital, mas a pele ressecada. E sente uma pele mais pegajosa. Essa é mais ou menos o termo das pacientes que, quando chegam no consultório. Falam também de flacidez, que o rosto parece que está desmanchando. Da face. Que o rosto parece que está desmanchando. Inclusive, lançou agora, não sei se foi agora esse ano, mas nos Estados Unidos, um creme dermatológico que é feito de estriol. Isso. De uma marca de uma médica que está sendo utilizado e está tendo melhora no colágeno, melhora na elastina. Disse que antigamente já se usava esse creme, mas não sei por que... Existia um certo medo, já se usava, e existia, na verdade, os cremes eles eram manipulados, existia um certo medo em relação... No Brasil ainda é manipulado. E existia um certo medo em relação à absorção, né, desse hormônio, mas o que foi visto, os estudos têm mostrado, fizeram várias concentrações, 0,01 a 0,05, a 0,1, 2, 2,5, e viram que geralmente a concentração muito baixa não tem muito resultado, mas a partir de 0,1 você já tem um resultado de melhora da pele, e sem uma absorção que cause alguma alteração significativa, sistêmica no nosso organismo. Então, tem uma segurança. Enquanto não se sabia dessa segurança, a gente evitava usar. E isso acontece porque existe receptor de estrógeno na pele. Tudo, em todos os lugares. No cérebro também, no osso. Isso. Então, por conta disso que a privação de estrógeno causa tantos problemas, tantas alterações, né, no organismo feminino, e que ainda... A reposição com estrógeno é a melhor opção no processo de envelhecimento da pele. E esses cremes têm surgido como uma opção de você utilizar sem ter necessariamente a absorção, sem ter um dano à distância. E com o vício da pele, com bons resultados. São estudos já bem estabelecidos que associam a utilização do estriol e de hormônios femininos na pele com melhora da qualidade da pele. Mas o ideal é que faça a reposição mesmo com o ginecologista. O creme vai funcionar como uma coisa coadjuvante no tratamento. Eu vi que o creme é feito com estriol. Você falou da potência da concentração. Os estudos fizeram com várias concentrações, do mais fraquinho até 2,5%, 0,01 até 2,5%. E eu me lembrei de uma coisa assim, porque às vezes a gente fala assim, estrogênio como uma coisa só. E não é. A gente tem no nosso corpo o estradiol, a gente tem estrona, a gente tem estriol, que é um dos mais fracos.
E a gente tem estetrol, que é um hormônio que é produzido pelo fígado do feto quando a gente está grávida, que estão começando a fazer pílulas também dessa daí, cada vez com menos dose, né? E uma ação melhor, com menos efeitos colaterais. Mas o que eu ia dizer é que, como a gente tem esses 4 tipos de estrogênios, a gente tem um que chama estrona, que costuma dizer que é o hormônio da menopausa. Mas, na verdade, estrona é um hormônio que ele começa a ter sua atividade, tem um processo chamado aromatização, com a gordura. Então, se uma paciente entra na menopausa com sobrepeso, entra na menopausa mais gordinha, aquela camada de gordura ali vira uma fábrica de hormônio não tão bom, que é o estrona. E esse hormônio é o responsável justamente por aumentar os riscos cardiovasculares. Aumentar risco cardiovascular. Então, também está relacionado com pacientes que sentem mais fogachos. Então, a gente costuma ver que aquelas pacientes que cultivavam hábitos saudáveis antes, que já entram na menopausa sem sobrepeso, entram bem na menopausa, tem menos esses efeitos colaterais. Não quer dizer que não vai acontecer nada, mas tem menos, são mais moderados, mais leves do que os mais graves, que às vezes a gente precisa entrar não só com terapia de reposição hormonal, mas inibidores da recaptação de serotonina em alguns pacientes, por conta dos fogachos, por conta dos calores. Então, a estrona é esse hormônio que é responsável, que ele consegue se metabolizar na gordura. Então, esse é um hormônio ruim, diferente aí do estriol que a gente está utilizando no rosto. Então, temos 4 tipos de hormônio estrogênio. E as suas ações são diferentes também, né? São ações diferentes. Em relação a esse ganho de peso, o que eu tenho notado, o que eu tenho percebido, principalmente das minhas pacientes, e eu também que estou chegando nesse período, não estou ainda na menopausa, mas a gente sente alterações na pele, na textura. Existe uma alteração na composição corporal, né? A gente sente que tem uma dificuldade maior de ganho de músculo. E em relação à terapia de reposição hormonal, algumas mulheres falam que elas ficam um pouco mais inchadas. Isso é verdade ou isso é mito? Essa coisa de você vai ficando mais gordinha, mais cheinha nesse período? Isso é um mito. Na verdade, o que acontece é que a própria síndrome climatéria, vou falar como menopausa só para a gente entender, é o que causa, é o que engorda. Porque o que acontece? Quando a gente entra nesse período que está sem produção mais de estrogênio, seu ovário não está conseguindo mais produzir, você entra também em sarcopenia, que você perde músculo, né? A sua musculatura fica mais fraca, você vai perdendo essa musculatura. Uma outra coisa que muda a composição da gordura, como você falou, a gordura que da mulher é aquela gordura ginecoide, que a gente chama. Então, é uma gordura que se acumula no quadril. A gente tem cintura, mulher é diferente de homem. E quando a gente perde esse estrogênio, vai ter um desbalanço entre o estrogênio e a testosterona. Então, só para lembrar também, testosterona não é um hormônio masculino. A mulher produz testosterona. O que acontece é que quando a gente entra na menopausa, a gente diminui o estrogênio, então fica um pouquinho mais a testosterona. Então, a gente muda o padrão de composição corporal. A gente sai de um padrão feminino para ir para um padrão mais masculino. Então, aquele padrão que você perde cintura e ganha barriga. Então, é muito comum as pacientes chegarem no consultório, eu não tinha essa barriga, e agora eu estou tendo essa barriga. E essa barriga é propriamente da sua diminuição da produção de estrogênio. E o que é reposição hormonal? A gente entra com estrogênio. Então, a gente, na verdade, com a reposição hormonal, a gente vai ajudar, né? Por isso que a gente tem que entrar no período que você falou também de janela. A gente também usa esse termo, janela de oportunidade, em ginecologia. O ideal é que a gente entre na janela de oportunidade para passar por esse período da transição menopausal, da perimenopausa bem, e não ter tantos efeitos colaterais, né? Tantos efeitos da própria menopausa. Quanto mais a gente espera perder para depois conquistar, mais trabalhoso, difícil. mais difícil. Então, nos primeiros sintomas, se você já fizer alguma intervenção junto com o seu médico, você vai conseguir se manter bem, né, por um período maior. A gente tem uma janela de oportunidade que é até 10 anos da menopausa, ou até 60 anos, se a mulher não sabe quando iniciou. Então, a gente vê que a paciente chegou na perimenopausa, ainda continua menstruando, mas tem uma menstruação irregular, a gente já pode começar com a reposição hormonal a agir ali. A gente não vai esperar a paciente sentir muitos calores. Mas eu não tenho muitos calores, não vou fazer nada. Aí quando vem aquele... Precisa esperar o calorão acontecer, precisa esperar estar em depressão. Às vezes é um sintoma que a mulher nem sabe lhe falar. Eu tenho um paciente, inclusive, tratar a menopausa, a reposição hormonal é uma coisa muito legal, porque a gente vê a resposta. Então, assim, com 6 meses a paciente ela volta outra pessoa. De humor, de sono, de tudo, ela memória. Volta outra pessoa. Tem uma paciente que me falou assim, eu sentia como se eu tivesse de virose. Não queria levantar. Ela vai se acostumando que aquilo vai acontecendo de forma bem lenta e progressiva. E eu conversava com minha mãe dizia, é assim mesmo, vem esses calores, depois passa. A gente leva esse conceito, assim como a gente estava conversando antes, de amamentação. Isso. Que a pessoa não consegue amamentar e aí fere a mama. Não é assim mesmo. Não, gente, não é assim mesmo. A gente tem técnicas, a gente tem que procurar ajuda. E, inclusive, a menopausa é uma coisa que
como a gente falou, aumentou a expectativa de vida. A gente passa 50 anos na menopausa, nesse período já sem hormônio. E é uma coisa que tem que ser escondida, tem que ser velada. Parece que entrei na menopausa, acabou a minha vida, ninguém pode saber que eu estou na menopausa. Não, a gente aí tem que conseguir melhorar isso, e fazendo a reposição a gente consegue manter essas mulheres bem. A gente vê, eu falei, Jennifer Lopez, linda, maravilhosa, dançando, era o que a gente não via antigamente. Então a gente precisa entrar, até para a gente conseguir ganhar músculo, porque a mulher quando entra na menopausa e a gente não faz a reposição, ela realmente fica cansada, fica desinteressada, e é muito mais difícil para você ganhar quando você já perdeu. Então você ter um estímulo, ter uma empolgação, você já está com a barriguinha mais gorda, você já está mais fraca, o osso fica mais fraco, você já não está com a cabeça tão boa. Já sente dores também, algumas pessoas sentem dores. Então é muito mais difícil de você ganhar, de você querer ir malhar. Então a gente precisa também trabalhar isso, por isso que é importante a reposição hormonal. É muito interessante o que você falou, porque a janela de oportunidade da dermatologia é exatamente a mesma, por volta dos 60 anos. Então, provavelmente é quando o corpo consegue responder ainda a algum estímulo. E saiu até um estudo recente falando sobre o processo de envelhecimento, que a gente acreditava que ele funcionava de forma linear, mas que ele tem dois grandes momentos de se acelerar, que é por volta dos 40 e por volta dos 60. Não só de alterações físicas, como também metabólicas. Tem uma tendência à intolerância à glicose, aumento das taxas. Então, me fale um pouco sobre esse processo não só de declínio hormonal, mas também de aceleração do processo de envelhecimento, alterações metabólicas que podem acontecer relacionadas a esse período do climatério. Então, quando a gente entra nesse período, a gente tem diversas alterações. Então, a gente já tem alteração na musculatura, a gente tem alteração na pele, a gente tem alteração porque o estrogênio, para a mulher, é o hormônio protetor. Então, eu costumo falar para as pacientes assim também, você já viu uma mulher de 30 anos infartar? Muito difícil. Mas você vê um homem que foi jogar futebol e infartou. Isso. Um homem que foi correr e infartou. Por quê? Porque ele não tem essa quantidade, ele tem estrogênio, mas não tem na quantidade que a mulher tem. É o hormônio protetor para a mulher, o estrogênio. Então, quando a gente entra nesse período do climatério, quando a gente tem esse declínio do estrogênio, a gente perde essa proteção também cardiovascular do estrogênio. Por isso que a gente precisa fazer reposição. O que acontece? O estrogênio ele vai agir lá dentro do nosso vaso, numa camada que consegue fazer uma vasodilatação. E aí consegue fazer com que você esteja mais adaptada, menos risco de AVC, menos risco de infarto, quando você é mais jovem, quando você ainda não entrou no período do climatério. Porém, quando você entra no climatério sem reposição, você tem essa diminuição do estrogênio, aquilo fica mais fechado, a gente chama de vasoconstrictor, né? Então, isso também é o que dá a onda de calor. Então, o que acontece com o estrogênio? O estrogênio ele tem receptor no cérebro também, então ele é capaz de ajustar o nosso termostato, que é como se fosse um termômetro que a gente tem lá dentro do nosso cérebro. E aí ele ajusta. Quando a gente perde, o termômetro fica completamente desajustado. E aí o que acontece? Nosso corpo tem um calor por dentro, aí o termômetro entende, nossa, tá um calor anormal. Aí o que acontece? Manda a resposta lá para os nossos vasos. Para resfriar, que é o princípio de suar, né? Para a gente resfriar. E aí, como está esse balanço todo desordenado, sem o estrogênio para comandar, você tem aquele calor que vem normalmente do pescoço para cima, é um calor rápido, a pessoa fica quente, ninguém está sentindo, só você, pega o ventilador, aquela loucura, e realmente isso é o fogacho. Então, a gente também tem essa alteração vascular. A gente tem também alteração no osso. Então, as mulheres, elas quando perdem o estrogênio, existe um processo chamado de remodelação óssea. A gente vive e vai acontecendo essa remodelação. Então, é como se fosse uma vassourinha, varre o ruim e vai construir no outro. A vassourinha varre o ruim e vai construir no outro. O que acontece é que o estrogênio não coloca outro mais quando você parou o estrogênio. Só perde. Então, perde mais do que ganha. Só perde. Então, fica parecendo aquela esponja que dermatologista odeia. Como chama? Aquela bucha vegetal? Bucha vegetal. Que tira a proteção natural. Bucha vegetal. O osso fica parecendo uma bucha vegetal, porque fica todo poroso. E aí acontece mais os riscos de fratura. Exatamente. Então, por isso a gente tem que entrar com um tratamento antes disso tudo acontecer. Uma outra coisa também, como eu falei, tem receptor cerebral, então mais chance de demência, mais chance de ter alterações, como falei, brain fog, que a paciente ela não consegue lembrar do que ela estava querendo falar, e isso acontece com a maioria das mulheres. Uma irritabilidade, que às vezes no consultório vem um parceiro e fala, não, ela não era assim, ela está normal, está com algum problema, e realmente tem irritabilidade, tem insônia, e tem tudo isso associado. E aí, muitas vezes, a gente está vivendo a vida corrida, a gente computa isso a dificuldades que você está passando, problemas no trabalho. Alguns casamentos podem também ser desfeitos por conta disso, sendo que a gente pode conseguir manejar antes de acontecer para que isso não aconteça.
que essa cascata toda de alterações não se instalem, né, no nosso organismo. Agora, assim, e para aqueles pacientes que não podem fazer uma terapia de reposição hormonal, ou porque teve um câncer de mama, eu não sei também se ainda é controverso ou não, provavelmente em alguns casos de câncer de mama não deve ser feita a reposição, aquela mulher que teve trombose. Nessas mulheres, o que é que elas podem fazer para amenizar esses sintomas todos? Em relação ao câncer de mama, realmente é bem individualizado, porque tem alguns tipos de câncer de mama que realmente serão contraindicados. Em relação à trombose, se não for trombose ativa, for uma história de trombose, a gente hoje pode fazer, porque a gente faz a reposição hormonal via transdérmica, que é a via preferencial. A gente não usa mais, ainda se usa, mas não é o mais comum usar a via oral. Por quê? Porque pela via oral você tem passagem pelo fígado, e quando você tem a passagem pelo fígado, tem a formação de fatores trombogênicos, e aquilo ali levava à trombose. Então, quando a gente faz pela via transdérmica, que é o gel, a gente não tem essa passagem pelo fígado, então você pode utilizar para pacientes que já tiveram, não se tiver uma trombose ativa. Qual foi o resto da pergunta? Não é isso. O que a gente pode fazer? Aquela pessoa que tem uma contraindicação. Sim, então. Ou aquela que teve câncer de mama, algum tipo histológico que está contraindicado. O que a gente pode fazer para atenuar esses sintomas? O que a gente vê hoje, o que tem os consensos recomendam, é você fazer meditação, é você fazer yoga. Tem também fazer medidas comportamentais, né, fazer uma terapia. A gente também pode utilizar medicamentos como inibidores da recaptação de serotonina para pacientes que têm fogachos. Só que a gente não vai conseguir fazer algo, por exemplo, que seria um protetor cardiovascular, que seria um protetor ósseo, a parte da proteção do estrogênio, porque não vai poder fazer essa reposição. E aqueles fitoestrógenos que foram muito famosos no passado, à base de soja, ainda são utilizados? Utiliza muito pouco hoje, até estava atualizando, estudando o novo consenso, eles não recomendam mais o novo consenso. E é a mesma coisa assim, chá de amora. Chá de amora pode utilizar, mas a gente sabe que chá é uma coisa assim, que a quantidade que precisa... Então, assim, primeiro que a gente não sabe a quantidade que vai ter ali, aí você tem que tomar muito chá, e aí o risco de ter alguma lesão hepática, por conta do chá também. Então, assim, pode tomar, toma porque você gosta. Se você sentir alguma alteração, aí você para. Mas não é uma recomendação, sim. Infelizmente, a gente faz mais coisas terapêuticas. Mas é bom saber que mesmo casos que até pouco tempo atrás não eram contraindicados, a gente já consegue individualizar, utilizar uma dose menor, uma via que tenha menos danos e que aquela mulher consiga uma melhora dos seus sintomas, né? Mas de uma forma bem individualizada. Isso. Cada caso é poucas coisas. Tem poucas coisas pelo que você está falando hoje. Poucas contraindicações, porque a gente tem a via vaginal, que é uma dose muito baixa, uma pílula, uma cápsulazinha que a gente bota dentro da vagina. A gente tem a via transdérmica, tem a via que pode ser gel, pode ser adesivo. O tipo de estrógeno também, né? O tipo de estrógeno feminino. E tem a via oral. Então, tem poucas contraindicações hoje para utilizar a reposição. E, assim, também logo no início, teve um estudo, né, que relacionou, teve uma certa... uma mudança drástica, porque assim, não tinha reposição hormonal, iniciou a reposição hormonal, todo mundo recebeu isso com uma excelente notícia, mas teve um estudo específico que relacionou a um aumento de certas doenças, né? Como é que está assim, essa realidade? Que a reposição hormonal ela pode gerar algum problema, algum risco cardiovascular? Apesar de causar uma proteção, alguns grupos tiveram um aumento do risco cardiovascular, tiveram aumento de câncer de mama. Foi isso mesmo? Como é que está essa... Eu adoro falar desse estudo, porque antes de eu entrar na faculdade, teve esse boom aí dessa questão desse estudo, que muita gente parou de fazer reposição, tanto médicos quanto médicos pararam de prescrever, também. Os pacientes. Vivi isso na minha casa, porque minha mãe tem 65 anos, ela não quis de jeito nenhum fazer reposição, e eu tive que explicar para ela que era uma coisa completamente diferente. Esse estudo foi dos anos 90, um estudo chamado WHI, e é um estudo que a gente, da área de ginecologia, estuda como um estudo que foi completamente mal desenhado, né? Então foi muito mal feito. É uma população que é uma população completamente diferente da que a gente tem no consultório, né? Serviu para a gente aprender com os erros, né? Então o que aconteceu? Nos anos 90 foi feito esse estudo, pegaram mais de 15 mil mulheres e foram analisar elas fazendo a reposição hormonal. A primeira coisa, nos anos 90 não existiam os hormônios que a gente tem hoje. Sabe que os hormônios antigamente existiam... Derivados de animais, né? Eram derivados do xixi da égua prenha. Então pegava esse hormônio, então não era nosso, né? E a gente utilizava, era feito biologicamente manipulado em laboratório e era o hormônio que era utilizado, que a gente chama estrógeno equino conjugado. Era esse hormônio que foi utilizado nessa pesquisa que é do WHI.
Então, escolheram uma população de pacientes que a média era de 63 anos. Já passaram da janela de oportunidade que a gente sabe hoje. Então, uma outra coisa era que 50% das pacientes tinham sobrepeso. Então, a gente já sabe a questão hormonal da estrona que estaria também causando uma alteração. Existem outros fatores de risco que não necessariamente o hormônio. Exatamente. Inclusive, a obesidade é um dos maiores fatores de risco para câncer de mama. E aí foi um estudo que foi cheio de viés. A outra questão foi tabagistas. Pegaram pacientes tabagistas. Antigamente, nos anos 90, a gente tinha um tabagismo muito maior também. Então, acho que 30% das pacientes eram tabagistas. E é uma contraindicação para a gente fazer a reposição em paciente tabagista. Então, foi isso que foi feito nesse estudo. O que foi visto nesse estudo? Que aumentou a incidência de câncer de mama nas pessoas que fizeram reposição hormonal. E isso foi um boom na época. Na verdade, o estudo precisou ser finalizado antes do tempo. Ele ia ser até 2005 e ele foi finalizado em 2002, por conta do aumento do câncer de mama. Só que foi imputado à reposição hormonal toda a culpa de tudo isso que a gente viu. E esse estudo serviu de braço para vários estudos, né? Mas assim, isso foi em 2002, olha quanto tempo passou e ainda esse medo se perpetua. Hoje, o hormônio que a gente usa é completamente diferente. Por exemplo, a progesterona derivada do IAME. E a gente usa a progesterona micronizada, que é uma progesterona mais natural possível. Quando a gente fala de natural, a gente também tem que ter um cuidado quando a gente fala em hormônio, que a gente fala de isomolecular ou bioidêntico. É a mesma coisa chamar isomolecular ou bioidêntico. Então, cuidado quando às vezes oferecem para vocês algo como bioidêntico, como isomolecular. A gente já tem isso na farmácia há muito tempo. É esse que é utilizado por todos os médicos. Por todos os médicos. A diferença, assim, não existe nada. Ah, não, mas eu estou usando esse hormônio que alguém me prescreveu, que é hormônio natural. Uhum. O que a gente usa transdérmico é bioidêntico ou isomolecular. Não é natural. Você não vai pegar o hormônio da planta e vai passar em você. Todos eles são manipulados em laboratório. O que acontece? Para o hormônio funcionar, a gente tem algo chamado que é ligação com o receptor, como se fosse uma fechadura. Então, os hormônios isomoleculares, que são os bioidênticos, eles são muito parecidos com a chave da fechadura e conseguem abrir e entrar. Diferente de um hormônio sintético, que às vezes precisa de outra ação para conseguir abrir aquela porta e não são igualzinho àquela fechadura. A chave não é igual à fechadura. Então, a gente pode ter alguns efeitos colaterais. Uhum. Então, a gente tem hoje em dia, o que a gente utiliza são hormônios isomoleculares, que é esse que eu te falei, transdérmico. Então, a gente não vê mais esse aumento da incidência do câncer de mama que ocorreu com esse estudo, porque foi um estudo mal feito, mal desenhado, com um hormônio que eu nunca nem vi esse hormônio na minha vida. Foi assim, eu fiz faculdade, não passou... Ele já não existia. Não existia. Eu não vi esse hormônio. E ainda é um mito que é colocado na cabeça das mulheres que vai causar câncer de mama, quando a gente sabe que a reposição hormonal diminui, inclusive, alguns outros cânceres. Então, câncer de colo retal, câncer de ovário. Tem estudos que já estão começando a ser desenhados, mostrando, quando a gente faz a reposição com progesterona, diminuição, inclusive a diminuição da incidência de câncer de mama. É claro, se você for para ter câncer de mama, uma genética marcada, você vai ter, independente, né? Que você vai ter. E se for para acontecer, irá acontecer. Que a gente tem a genética e a gente tem a epigenética, né? Mas se for, não seria culpa da reposição hormonal, né? Você usou, você vai deixar de fazer algo que vai melhorar seu osso, melhorar seu risco de AVC, seu risco de infarto, seu risco de demência, por um medo de algo que não seria tão grande assim. Então, acho que a gente tem que pensar direitinho nisso daí e entender que esse estudo do WHI foi o que eles tinham naquela época. Hoje em dia é completamente diferente. E eu costumo falar outra coisa para paciente, assim, era uma análise daquela época, do período daquela época. Então, se a gente for analisar antigamente, como a gente falava no telefone, era orelhão. Hoje em dia, você fala com as pessoas, ninguém nem sabe o que é orelhão, porque a gente hoje só mexe no celular. Então, a gente tem que entender também uma pesquisa o que ele tinha naquela época, qual era o perfil das pacientes daquela época, o que se sabia naquela época. Para a gente, médico, foi um estudo que serviu para a gente tirar várias coisas que foram erradas, selecionar uma população melhor. Se criou a janela de oportunidade que não existia. A gente agora sabe sobre os hormônios, sobre a via oral, que não é a melhor opção, que é a via transdérmica. Então, foi um estudo que serviu para melhora da terapia de reposição hormonal. Mesmo com dado negativo, ele trouxe resultados positivos. E é algo que não é feito mais dessa forma, o medicamento não é mais realizado dessa forma, e a população também estudada já é uma população que já tinha um risco maior de ter esses problemas, independente da reposição. Independente, exatamente. E uma dúvida, em relação à progesterona, a gente fala muito do estrógeno, a gente sabe que o estrógeno é vida para a mulher, e a progesterona, sempre se falava que tem que utilizar um pouco da progesterona para
como é que eu vou dizer, compensar o efeito hiperproliferativo do estrógeno, ainda está assim? Onde é que entra a reposição da progesterona? O primeiro que eu gostei que você falou que estrógeno é vida, que eu não aguento mais ouvir falar que testosterona é vida. Na verdade, para a mulher, na menopausa, quem é a vida é o estrógeno. Então, Exatamente. às vezes, a gente começa a fazer reposição com estrogênio e progesterona, e a paciente, ela tem melhora de tudo, inclusive da libido, que tem que usar testosterona, e às vezes nem precisa, só essa reposição. Então, assim, quem é vida é o estrogênio, quem é vida é o hormônio, não precisa... Eu falo assim para meus pacientes, eu queria que a pessoa que inventou o marketing da testosterona é vida, eu queria contratar, porque eu seria, assim, mega bombada, porque que marketing bem feito que fizeram da testosterona. Mas a progesterona, ela entra da seguinte forma, a gente produz a testosterona quando ovula. Então, a gente precisa da progesterona. A gente trabalha sempre em conjunto estrogênio e progesterona no nosso ciclo menstrual. Então, as mulheres que têm útero, elas precisam de progesterona. Por que precisam? Por conta do efeito hiperproliferativo. O que acontece? O estrogênio tem esse efeito de fazer uma proliferação maior nas células, principalmente do endométrio, que é lá dentro do útero, um tapete, tipo um tapetinho que a gente tem dentro do útero. Então, o estrogênio vai aumentando esse tapetinho, e a progesterona ela entra para não fazer esse tapetinho crescer ao ponto de ter, por exemplo, um câncer de endométrio. Então, mulheres que têm útero precisam fazer a reposição de progesterona. A gente pode fazer a reposição de progesterona via oral, com progesterona sintética, e a gente pode fazer, que é o que a gente prefere hoje, que é com progesterona natural micronizada, que é via vaginal ou via oral. Então, a gente tem essa opção. Uma outra coisa que eu queria deixar atento aqui é que não existe reposição de progesterona transdérmica. Então, eu vejo paciente, às vezes, chegando no consultório com progesterona transdérmica manipulada, mas isso não está nos guidelines, inclusive não oferece proteção endometrial, quando é transdérmica. Muito interessante. E aí a gente usa a progesterona por conta disso, pelo efeito hiperproliferativo. Então, para a gente resumir, a gente sabe hoje que nós temos uma janela de oportunidade, então quanto mais cedo a gente começarem os sintomas, mais cedo a gente deve tratar. Mudança de hábitos de vida para ontem, não é uma negociação, alimentação saudável, a gente não negocia nem alimentação saudável, nem exercício físico, não é só quando a gente quer, é todo dia inclusive. E a gente tem que ter um ginecologista, um médico, na verdade o ginecologista é como se fosse o clínico geral, né? O clínico da mulher. O clínico geral da mulher, um ginecologista para acompanhar a gente em todas as etapas da nossa vida. E uma etapa muito importante também, que eu queria que você falasse, principalmente que você acabou de passar, eu costumo perguntar isso para as minhas amigas ginecologistas, o que é que mudou na sua visão como médica a maternidade? Quem era a Emily antes da maternidade? Você que já trouxe tantos bebês ao mundo, chegou a sua hora desse momento. O que é que mudou na sua vida? O que é que mudou em relação à sua visão, em relação ao paciente, em relação a esse momento? Emily pós-Joaquim. Mudou completamente. Mudou completamente. Assim, eu tinha uma visão dos livros e passei a ter uma visão de tudo que aconteceu comigo. Eu tive tudo o que vocês puderem imaginar em relação a sintomas. Eu tive blues, que é algo que acontece depois da sua gravidez, que você se sente depressivo, se sente mal. Então, eu entendi aquilo nos livros, mas eu não entendia quando começou a passar em mim. Eu não reconhecia aquilo ali. Porque a gente não se reconhece. Então, eu comecei a ser... Eu não voltei ainda para atender obstetrícia, mas certamente com mais empatia essas pacientes. E eu acho que é individualizar. A gente tem que individualizar e a gente tem que parar de achar que as coisas são como estão escritas ali e que vai acontecer com todas as pessoas da mesma forma. Eu achava, antes de engravidar, que a amamentação, se você nasce e você sabe amamentar, é só botar o peito, que o menino vai pegar, é instintivo, não tem jeito, todo mundo tem leite, não tem essa opção de não acontecer. Então, foi a coisa mais difícil que eu já passei na minha vida até hoje, foi amamentar. Então, isso abriu o meu olhar para entender melhor as pacientes, para acolher também quando elas vierem com essa demanda, que eu não tinha essa experiência. Quando falava para mim que eu não consigo amamentar, eu sempre falava, você tem que tentar mais, por que você não está tentando? Todo mundo consegue. Então, tem que ter um olhar mais empático. Mudou muito. Eu falo também, que eu falo para minhas pacientes, principalmente depois de passar por essas experiências, que são transformadoras, é assim, a gente vai fazer o que dá para fazer.
Se der para você amamentar, você vai amamentar. Se der para você tá direto com o bebê, às vezes você não tem rede de apoio, às vezes você precisa de uma funcionária logo cedo. Tem gente que já tem possibilidade, às vezes tem um emprego público, uma licença maior, tem essa possibilidade de ficar com o bebê mais tempo. Então, cada pessoa tem uma realidade, cada casal tem a sua realidade. Então, a gente faz... Não tem ninguém que queira melhor... Exatamente, que tenha mais amor pelo seu filho, que saiba o que é melhor do que você mesma. Então, é o que dá pra gente fazer e já vai ser o melhor. E no final, vai dar tudo certo, né? Porque realmente é muito sofrido a carga que se coloca na mulher, principalmente, porque é ela que vai passar por todo aquele processo. A própria gestação já não é um período fácil, mesmo uma gestação sem complicações, né? Existem vários desconfortos e, principalmente, quando a mulher tem uma carga de trabalho muito grande, ela tem uma responsabilidade muito grande por trás e qualquer vírgulazinha, qualquer minúcia que você possa ter algum equívoco, aquilo que é o nosso caso, né? Nosso trabalho. Como mulheres sabemos também que a entrada no mercado de trabalho das mulheres é mais difícil. Mulher grávida, mulher que teve filho, se torna ainda mais difícil, mesmo nos momentos atuais. Eu trabalho numa área que é predominantemente masculina, que é a cirurgia minimamente invasiva, então também é difícil. Então isso tudo passa pela cabeça da gente quando eu acabei de parir. Então, meu Deus, mercado de trabalho, como é que eu vou voltar? E o que me fez ficar melhor foi ter voltado a trabalhar, porque a gente vive uma vida muito corrida. Então, eu me vi presa dentro de casa há 1 mês, 2 meses, e eu estava para surtar, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Então, melhorou minha relação com meu filho quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a me sentir mais viva, é isso que eu gosto, é isso que eu sei fazer. E eu costumo dizer, minha mãe, ela sempre trabalhou, minha mãe sempre foi a mesma coisa que eu, e assim, eu sou louca por minha mãe, e eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, que às vezes as pessoas falam assim, mas você tem que ficar 6 meses em casa, porque meu filho está muito bem cuidado, meu marido cuida super bem, e eu me senti muito melhor para cuidar dele quando eu comecei a cuidar também de outras pessoas, que eu fazendo o que eu gosto. Então, acho que foi isso que me fez melhorar também. E, assim, esse sentimento, que é um sentimento tão forte, é um momento tão importante na vida da mulher. O que é que você falaria para as mulheres que pensam em ter filho, mas não se encontram ainda naquele momento, ainda não tem um parceiro, ainda não tem uma estabilidade financeira, mas já estão chegando ali próximo dos 34, 35? Qual a dica que você daria para essas mulheres em relação a ela tentar conciliar a carreira, a maternidade, a família? Primeiro que nunca vai chegar o período ideal. Então, você quer engravidar quando encontrar seu parceiro, aí depois quando você estiver estabilizada, a gente sabe que hoje demora mais, a mulher entrar no mercado de trabalho, demora mais a faculdade, demora mais tudo, então a gente não vai ter um período ideal. Porém, os nossos óvulos, nossos ovários, não acompanharam essa evolução da gente. Então, chegou em 35 anos, está ainda com a vida que não está estabilizada para você, você não sabe se você quer ter filho com aquele parceiro, você não sabe se você quer ter filho por aqueles próximos anos, faz uma análise dessa sua reserva ovariana. A gente tem uma análise que é um recorte daquele momento, que chama hormônio antimileriano. A gente faz o recorte daquele momento, pode ser que daqui 6 meses já seja outro achado, mas para que vai servir aquele hormônio? Para a gente tomar uma conduta. Olha, sua reserva já está baixa, vamos tomar uma conduta. Qual seria essa conduta? Se você já tem um parceiro, se você já está só esperando um empurrãozinho, seria, olha, vamos conversar e talvez é o momento da gente ter filho. Se não tem, se vai ser promovida, se pretende fazer uma pós, alguma outra coisa, é o momento de você fazer congelamento de óvulo. A gente pode congelar o óvulo ou pode congelar o embrião, se você já tiver o seu parceiro. Por que isso é importante a gente falar sobre isso? Porque eu atendo paciente no consultório que já, inclusive com insuficiência ovariana prematura, e que passou o período de ter engravidado porque já não tem mais óvulo e nunca foi falado para ela. Então, às vezes eu escuto assim, poxa, se alguém tivesse me falado, eu teria feito, porque eu teria ali uma reserva. É claro que não é uma certeza, né? Você vai ter, eu costumo dizer que é como seguro de carro. Você paga para você não usar, mas quando você utilizar, você quer que a coisa funcione. É a mesma coisa com essa reserva de óvulos. O que acontece também é que você precisa pensar, porque o óvulo ali é a idade cronológica da mulher. Você vai guardar um óvulo de 35 anos. Você não vai esperar até 40 para pegar
gastar um dinheiro para poder fazer o congelamento. Porque você vai estar guardando um óvulo de 40 anos, com mais riscos de ter alterações cromossômicas. Isso, mesmo que tenha sido um óvulo que você removeu Exato. Anteriormente. Mesmo que você tenha com 45, se o seu óvulo já era de 40, ele pode não ser tão viável assim, né? Até a quantidade da coleta também não pode ser uma quantidade ideal que a gente fala. Então, o ideal é você saber que existe essa opção de congelamento de óvulo. Às vezes os pacientes falam assim, mas é muito caro, eu não tenho essa possibilidade de fazer. Hoje em dia... E não é tão caro assim. Não é barato. Não é uma coisa barata, mas existe várias opções de parcelamento. Várias opções de você fazer. Então, eu acho que é melhor você tentar fazer isso, tentar ir entender, tentar ver os valores, tentar ver se te cabe, porque às vezes você espera que é uma coisa muito cara e às vezes te cabe aquilo ali, né? Isso. Porque se você tem aquele sonho de ser mãe, é algo que você tem guardado, que você vai poder utilizar no futuro. E se você não fizer isso naquele momento, você não vai ter essa opção. Talvez tenha a opção de fazer com óvulo doado, mas talvez não seja a opção que aquela pessoa queira para ela. Isso. Então, acho que é bem importante. Exatamente, eu também falo no meu consultório para a pessoa não ser surpreendida, porque às vezes, eu lembro quando eu fui ter meu primeiro filho, eu estava com 34, eu ainda me achava super jovem, mas assim, para engravidar, a gente já está num limite. E para ter o segundo, eu já tive... Então, a gente tem isso também. Você vai ter o primeiro, quem sabe? Aí, às vezes, do primeiro você tem ali pelos 35, e o segundo já é mais difícil de ter, porque você, como você falou, a reserva ovariana, ela tá ótima com 35, pode ser que esteja ótima com 35, com 36 já não esteja tão boa assim. Então, sempre tá em acompanhamento com o ginecologista para a gente não ser surpreendido. Às vezes, quando o sonho for possível, o relógio biológico, ele não acompanha. Não tá acompanhando. Os livros de medicina, inclusive, até hoje chamam gestante a partir de 35 anos gestante idosa. Exatamente. Não, e eu ouvi isso, eu ouvi isso, e foi muito engraçado, porque eu chamei uma colega minha que estava na mesma idade que eu, e eu falei assim para ela, olha, eu passei uma situação que eu não desejo para ninguém. Eu fui fazer ultrassom me achando super jovem, com 34 para 35 anos, e aí eu assinei um monte de papel dizendo que eu tinha risco de 1 para 40, do meu filho nascer com alguma malformação. Nossa, como assim? E aí a ultrassom morfológica também todas as vezes ela falava assim, olha, o bebezinho tá tudo certo, olha, mas tem esôfago, tem estômago, tem bexiga, ai meu Deus, podia não ter, vamos contar os dedinhos, ai meu Deus, que tenha 5, que tenha 5, que tenha 5. Eu falei, olha, eu passei um sufoco tão grande, tenha filho logo, para você não passar por isso. Porque a gente, né, a mulher a profissional, em geral, ela tem muitos anos, né, principalmente medicina, a gente tem muitos anos de estudo. Então, quando a gente tem aquela sensação de que a gente é estudante, você faz a primeira década de vida estudante, a segunda década de vida, a terceira década de vida você é estudante também, então você tem a sensação que você ainda é muito novo, quando na verdade já chegamos, a gente é recém-formado com 30 e poucos anos. Isso é aquela pessoa que nunca perdeu de ano, que sempre seguiu, né, o ritmo. Então, e ainda tem essa coisa também de você constituir uma família também, que é uma coisa que leva tempo, né? Não é uma coisa da noite para o dia. Então, eu acho importante também a gente falar que se está no seu sonho, se você tem vontade, pense logo antes de chegar nessa idade. Faça uma programação antes, que aí dá tudo certo, você faz sem estresse nenhum e tudo colabora para que venha com saúde e que você tenha um aumento, né, de tranquilidade, você esteja preparada também, porque às vezes muito nova, às vezes a gente não está preparada, porque é uma coisa que exige muito do nosso tempo, da nossa energia. Então, se a mulher quiser adiar esse sonho, eu acho super certo também, mas com uma certa segurança, para a gente não ter esses sustinhos, né? Então, 35 anos já é primigesta idosa. E aí que entra também a vantagem da reposição hormonal, né? Porque com 45, seu filho tem 10 anos, você precisa fazer uma reposição para ter uma musculatura boa para baixar, para subir, para correr. Então, você precisa entrando no período perimenopausal, entrando bem, para você conseguir acompanhar o crescimento do seu filho. Porque seu filho com 10, você vai ter 45. Se você engravidou, já está no período aí da menopausa. Já tá, com certeza. Então, tem que estar bem, para não ser aquela pessoa que não consegue mais levantar da cadeira, que não consegue pentear o cabelo, porque está com a musculatura para já não dar trabalho para o filho, né? Exatamente. Você tem que acompanhar as viagens, os passeios e tudo. E isso é uma coisa, eu só me lembrei aqui de uma coisa que... Como a nossa cultura valoriza o jovem, valoriza o belo, e quando as mulheres entram na menopausa, a gente tem essa sensação de que as mulheres estão começando a ser escanteadas. E eu estava lendo uma coisa que eu achei interessante, que a população humana tem menopausa e a baleia
Então, as orcas também têm menopausa. E é diferente. Fizeram um estudo agora em uma revista, acho que não esqueci o nome, mas mostrando que as baleias, elas aumentaram sua expectativa de vida. Então, vivem em média 45 anos por conta da menopausa. A mesma coisa que acontece com nós mulheres. Só que a baleia, o convívio da baleia enxerga a menopausa de uma forma diferente. As mulheres que entraram na menopausa são as líderes. Porque elas trazem aquela vantagem ecológica de já saber os caminhos, já saber os perigos. A experiência, já tem a calma, a tranquilidade. E elas são valorizadas, elas que são as líderes. Então, a gente faz exatamente o contrário. Quando as mulheres entram na menopausa, elas não têm mais aquele excesso de colágeno, mas têm um excesso de maturidade. Então, sabem enxergar, sabem orientar, já passaram por muita coisa. Então, são pessoas que a gente precisava ouvir e precisa valorizar. Então, a gente precisa aprender com as baleias. Muito lindo. Baleias. E assim a gente termina nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a presença. Obrigada. Com muitas informações ricas, importantes, para aquelas pessoas que estiverem passando por essa fase, passarem de uma forma tranquila, com um bom profissional. E nós mulheres, podemos viver esse momento com muita intensidade, que é o que a gente merece. Então, um beijo. Obrigada.